Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Orientada a Objetos 2. Hoje iremos fazer uma conexão via MySQL utilizando o Java. Vamos mexer com testes unitários. A gente vai ver um pouco de Java, Doc, e também a gente vai ver um pouquinho de programa gerenciador de versão, tá? Não dá para aprofundar muito em tudo isso, tá? Que o tempo é curto, mas a gente vai mexer com tudo isso hoje, tá? Então, o MySQL a gente vai fazer uma pequena introdução nele. A gente já fez a introdução no MySQL e hoje a gente vai executar exatamente uma coisa bem básica, mas bem básica mesmo, para a gente acessar o MySQL via Java, tá? Então, acompanhem aí, que provavelmente vocês não vão ter o MySQL. Eu só vou abrir um MySQL aqui e mostrar para vocês. Espera aí. Bom, começando aqui, ó. O MySQL, para a gente começar a brincar com o MySQL, a gente tem que baixar lá o conector do MySQL de Java lá, tá? Então você vai lá, entra no MySQL, esse link aqui que eu estou te passando, vou jogar até no grupo isso aqui. Com base nisso, você faz o download do arquivo e a gente vai usar o jar que tem dentro dele. Vou jogar até aqui no grupo. O novo tá com problema. O que está com problema? A versão nova Do quê? do MySQL. Tá com problema? Tá, de baixar uma antiga no outro. Eu tive que reinstalar uma versão antiga. Eu não, Matheus que descobriu. Tá. Bom, isso aqui é o que a gente vai utilizar para baixar e utilizar o jar, tá? Então eu vou abrir um prompt do DOS e vou compartilhar para vocês verem aqui, tá? Deixa eu ver se consigo compartilhar esse prompt do DOS aqui. Estão enxergando? Aham. Sim, você fala sim, bom. Então, vamos lá, ó. Eu tenho uma MySQL aqui. Só relembrando, eu estou entrando como usuário root e nunca é para fazer isso, tá? Isso aqui é só para efeito didático mesmo, então tá beleza. Eu vou logar no meu MySQL. Tá? Entrei no MySQL, então show databases. Para ver as tabelas que eu tenho. Lá no primeiro projeto que a gente fez aqui, eu criei o quê? Esse ABCD limitado aqui, tá? Então eu vou usar ele. Vou olhar as tabelas dele. Eu criei duas tabelas só, cliente e sexo. Então dá uma olhada na tabela cliente. Tem só 4 campos, que é isso que a gente vai precisar. Vamos ver o que tem hoje na tabela de cliente. Tem um cara só, tá? Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai inserir outro cara via Java, tá? E a ideia depois que eu vou pedir para vocês fazerem via... lembra da parte gráfica do Java? Então a ideia é a gente utilizar a parte gráfica do Java e inserir no banco de dados utilizando a parte Java. Então o MySQL tem que estar funcionando. Aí você pergunta, professor, por que tem que fazer tudo isso? Bom, isso aqui é o básico do Java, tá? É o básico. Então, se você precisar fazer um sisteminha bem simples, qualquer lugar, dá para fazer em Java. Lá no passado, o Java era tão lerdo, mas tão lerdo, e dava vontade de chorar e fazer qualquer coisa em Java. Hoje, as máquinas melhoraram tanto, o Java ainda é lerdo, tá? Mas as máquinas elas melhoraram tão mais rápido que o Java podia ficar mais carroça, então hoje é tranquilo, você pode fazer um sisteminha simples de cadastro para um cliente, coisa bem simples. É só fazer a carinha bonitinha lá, você pode até vender, ó, faz um sisteminha simples aqui, vende, consulta. Isso aqui é o início, tá? E aí vocês aprendem isso básico, tem que aprender mais coisa no futuro. Vocês aprendem, aí vocês vão atrás, mas pelo menos eu tô dando o básico. Beleza? Vai lá. Já tá Isa aqui.
Então vamos lá, ó. Quem não conseguir, a aula passada eu não coloquei, eu fiz o download e eu não coloquei no YouTube lá para vocês, tá? Eu tô percebendo que vocês estão com dificuldade de ver as aulas aí gravadas. Eu vou gravar essa aqui, eu vou logo em seguida, que terminando a aula, eu vou fazer o download aqui assim que ele disponibilizar, que demora um tempinho, tá? Depois que salvar, termina a gravação, ele demora um tempo para disponibilizar. Aí eu baixo e já coloco. A outra aula eu já vou colocar hoje sem falta, tá? Põe no YouTube, vocês dão uma olhada lá e tranquilo. Então vamos ao que interessa. Então vamos para onde? Vamos para o nosso NetBeans. NetBeans é divertido. Anotem aí, se vocês puderem, abre um notepad, pega uma folha de caderno, mas anotem as coisas que a gente vai fazer. Escreve alguma coisa ou siga os passos que eu vou fazer, só para vocês saberem e não ficarem perdidos depois, tá? Se você não tiver o banco de dados aí, tá? Beleza, Luana? Um minutinho só. Pra poder Eliandro, tranquilo aí também, né, Eliandro? Assim espero. Isso eu acho. Pessoal, todo mundo enxergando aí, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos fazer um novo projeto, Java, aplicação Java. Vou colocar o nome do nosso projeto. Aula 8. Final, que vai ser nossa última aula. Olha que bonitinho aqui, ó. Tá, vamos tirar um pouco a classe principal daqui. Eu vou fazer a classe principal. A gente vai fazer mais CAD. Não, deixa a classe principal aqui. E manda bala. Então tá bom. A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer download lá do arquivo, tá? Então o arquivo, eu vou fazer download aqui agora por fora. O link que eu passei para vocês que está lá no grupo. Tá? Você vai fazer o download. Eu tô fazendo rapidinho, que ele é rápido também, tá? Deixa eu fazer o download dele também, rapidinho. Beleza, rapidão. Deixa eu descompactar ele. Tá, a gente vai vir aqui em biblioteca, adicionar Java, adicionar jar ou pasta, tá? Então vamos lá. Seleciona esse. Aí no caso aqui, eu já deixei lá prontinho já, tá? Eu salvei lá no install MySQL. Aí eu abri a pasta lá, ele tem uma pastinha lá, e eu vou selecionar esse jar aqui, ó. MySQL Connector Java 5.1.49, tá? Então eu vou pegar esse jar e vou abrir. E ele que vai fazer a minha conexão com o MySQL, tá? Então ele vai ter todas as bibliotecas que eu preciso, tá? E aqui eu tenho minha classe feliz. E vamos fazer o que a gente precisa fazer, né? Deixa eu ver, já peguei a classe. O que eu preciso fazer aqui agora? Vamos lá então. Vamos criar os nossos acessos aqui no caso. Vou tirar todos esses parâmetros aqui. A gente já vai falar sobre isso aqui também hoje. Mas vamos só fazer a parte básica, bem básica hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir
minhas variáveis para a gente poder conectar no banco de dados, né? Vou definir aqui meu usuário para conectar. Só relembrando, a gente vai usar root. Não se deve usar root, tá? Mas começou para efeito didático, vamos. Então eu coloquei uma senha bem simples. Chama password no meu MySQL. Então eu vou utilizar root com a senha password, tá? E aqui eu vou criar minha string de conexão usando o JDBC, tá? Baseado praticamente naquele conector que a gente inseriu agora. Então vamos lá. O meu MySQL está localhost. Se eu tivesse um MySQL conectado, hospedado em algum lugar da internet, em vez de eu colocar no localhost, ele está no, sei lá, no wall.com.br, ele está lá hospedado no wall, ou está hospedado no tiazinha.com.br, alguma coisa do gênero, vovozinho.com.br. Então você coloca o host onde ele está hospedado, tá? Como ele está localhost, então tranquilo. E a gente vai utilizar a porta padrão do MySQL, que eu não mudei a porta do MySQL, tá? Ele está rodando a mesma porta 3306, tá? E barra o quê? Barra a tabela nada, o banco de dados que eu vou utilizar. ABC, ABC limitado, tá? Que foi o banco de dados que eu criei, que eu mostrei para vocês. Tá, beleza? Até aqui tranquilo, né? Então vamos. Tá. Não vamos esquecer uma coisa importante, tá? Aqui embaixo do package, vamos importar o java.sql.asterisco. Não podemos esquecer disso aqui. Se não importar, não funciona. Tá? Então já coloquei o usuário, o nome do usuário que eu vou conectar, a senha. Oba! E a string que a gente vai conectar. Então tá bom. Então vamos fazer nossas conexões para a gente conseguir conectar no banco de dados. Vamos inicializar a variável com, né? Utilizando a parte connection, vou colocar null e vamos abrir nossa conexão. Driver manager.getConnection. E aqui eu ponho a com string, que é o que eu defini aqui, ó. Esse aqui, tá? Vou colocar string de conexão. E não quero usar a variável, quero colocar tudo isso aqui junto. Pode colocar tudo aqui junto também, se quiser, tá? Não quero fazer nada desse jeito, só estou deixando um pouco mais organizado. Aí põe isso aqui, username e o password, tá? Então, eu não quero criar variável, quero colocar tudo aqui direto. Pode colocar, não tem problema, tá? Só que o que acontece? A gente vai tentar abrir o quê? Uma conexão no MySQL. Mas para abrir a conexão no MySQL, a gente pode ter problema, né? Então, o que a gente já aprendeu no passado? Quando a gente pode ter algum problema, vamos usar nosso try-catch, né? Então, primeira coisa aqui, a gente vai dar o try para ele tentar abrir a conexão. Maravilha. Ele conecta. Se conectou, vamos dar uma mensagem aqui que ele conectou. System.out.println. MySQL. Tá? E é lógico, não conectou. Deixa eu ver se isso aqui ia dar. Tá faltando mesmo. Então vou fazer o meu catch. Se não conectou, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com a exceção. Lembra que a gente trabalhou com isso aqui? Então vamos lá. O SQL aqui, no caso, o que a gente pode fazer com isso aqui? A gente tem um SQL exception. A gente brincou com isso aqui em aulas passadas.
são os erros do MySQL. Então, vou colocar um Ezinho aqui. Vamos abrir ele. E vamos dar um system. A gente pode botar, deixa eu ver aqui que a gente tem system.erro. Vou colocar o println aqui, ó. Olha que maravilha, tem o println do Ezinho aqui, ó. Oba, o Ezinho. Então, se der erro na conexão, ele já mostra na tela qual o erro que deu no MySQL, tá? O erro diretamente que deu no Java. Em vez de dar, em vez de eu escrever system.out.println falando que deu erro na conexão, já mostra exatamente o erro que deu, tá? Fica mais fácil. É lógico que quando a gente está trabalhando com projetos grandes, a gente não vai fazer desse jeito, né? A gente tem que tratar o erro, tem que ter cuidado, não pode mostrar onde está dando o erro, então a gente tem que tratar. Mas isso aqui como é só para efeito didático, beleza. Tá? Então aqui eu conectei. Entretanto, a gente tem que agora fazer funcionar isso aqui, né? Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Não esqueci de nada, né? Não achou o driver, olha que maravilha. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, sim. Fiz errado aqui. Barra, né? Vamos ver se vai. Maravilha. Conectou a MySQL. Então, até aqui tá fácil. Até aqui eu conectei, tranquilo, consegui conectar. Então, a primeira coisa que a gente fez, baixa o pacote lá de conexão, coloca na nossa biblioteca e a gente já tem a string de conexão aqui do MySQL. Então, vamos lá. Então, vamos fazer procedimentos para a gente conseguir inserir alguém lá, né? Então, só relembrando lá, que eu não vou abrir a porta para você, a gente tinha uma tabela chamada cliente lá que eu mostrei para vocês no começo da aula, tá? Então, a gente vai inserir naquela tabela. Então, vamos lá. TMT. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai utilizar para fazer a conexão que a gente tem aqui, tá? É com base nesse statement que a gente cria. Deixa eu escrever certo. A gente vai utilizar para fazer a conexão com o MySQL, jogar a query lá no MySQL. Tá? Só relembrando uma coisa, tá? Existem várias maneiras de fazer. Isso aqui é uma delas, tá? Acho que é a maneira mais fácil que tem de fazer. Então vamos fazer desse jeito. Então vamos lá. Na minha tabela, deixa eu dar um desk nela aqui e vou jogar aqui só para vocês verem. Vou jogar aqui em cima, que a gente vai trabalhar com ela, depois a gente apaga. Então essa é a nossa tabela. A gente tem o ID cliente, o nome, o CEP e nascimento. A gente tem 4 campos, tá? Beleza, aqui não preciso, isso aqui vai embora. Daqui a pouco eu apago tudo isso aqui, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Mas a gente pode fazer uma coisa louca aqui, né? Por que não, né? Já comenta aqui, ó, que bonitinho. Então a gente já tem um banco de dados, se precisar olhar, tá ali. O nosso banco de dados que a gente vai trabalhar, tá? Maravilha. Então vamos lá. Eu preciso inserir meu ID cliente, meu nome, CEP e nascimento. Então vamos fazer uma coisa bem básica aqui. Vamos criar
quatro variáveis, que são as quatro variáveis que a gente vai criar, né? ID de programa, ID cliente, string pnome, string pcep, tá? Criei minhas quatro variáveis que eu vou utilizar. Agora vamos adicionar um cara. Luana, você tá aí ainda, Luana? Você foi embora? Não, tô aqui. Fala um ID de cliente para nós aí. ID de cliente. Chuta o número aí. Sei lá, 22. 22? Que nome que a gente vai pôr aqui? Rana. Luana? Muito bom. Fala o seu CEP, Luana. 3068-215. Beleza? Uhum. Bom, data de nascimento, para efeitos educacionais, não vamos colocar o verdadeiro, tá? Mas uma coisa eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu falei para vocês lá na primeira aula, que é um padrão que a gente utiliza há muito tempo, principalmente que a gente começou a utilizar bastante isso aí, na época que estava virando o século. Que a gente tinha há muito tempo, a gente tinha muito tempo, a gente tinha aquele problema que os anos eram sempre mostrados só com dois algarismos. Então a gente estava no ano de 1999, então aparecia só 99. 1990, só 90, o pessoal fazia. E por que fazia? Porque naquela época espaço em disco era muito caro. Era muito caro. Hoje não. Hoje está uma festa. Isso aí são bytes, né? Isso aí a gente brinca com bytes, né? Isso aí não tem problema nenhum hoje. A gente está querendo gravar vídeo, a gente está querendo gravar coisa muito maior. Então, o espaço ficou muito mais barato do que no passado. Então, naquela época, para evitar que a gente tivesse problema com isso, a gente começou a mudar as datas para salvar as datas em segundos. Aí você fala, como que a gente salva essas datas em segundo, meu filho? Então a gente considera, ele começa a contar quantos segundos tem a partir do dia 1º de janeiro de 1970. Então a gente guarda os segundos, tá? Então para salvar isso aqui, vamos lá. Aí vai ser o quê? Unix timestamp, não abre aspas. E aqui eu vou colocar o quê? A data. Vamos supor que que a Luana nasceu no ano 2000. Nossa, era pra ser Rana. Luana. Agora é Luana agora. Então o que está pegando aqui? A gente está pegando dia 5 de junho de 2000, tá? E a gente vai pegar essa data e vai fazer essa função Unix timestamp, ele vai pegar essa data e vai transformar em segundos desde essa data que eu falei para vocês. Então ela vai salvar essa data que não está em formato de data, nosso nascimento. Tá vendo que o nascimento aqui, ó, se a gente olhar o nosso banco de dados, ele está como inteiro. Mas você fala, pô, como assim o nascimento está inteiro? Justamente para salvar em segundos, tá? E a gente vai utilizar essa função para salvar em segundos. Ele vai transformar a data em segundos, tá? Tem a função ao contrário que chama from Unix time, que ele vai pegar os segundos daqui e transformar em data, tá? E ele retorna dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, tá? Ele é bem específico mesmo. Bom, até aqui beleza, todo mundo feliz. Já definimos quem que a gente vai inserir, tá? E então vamos fazer o que tem que fazer. Vamos inserir no banco de dados. Insert, vamos lá, abrir nossa into cliente, que é a nossa tabelinha ali. De cliente, vamos colocar os campos, né? Nascimento. Nascimento.
values. E aqui a gente vai colocar o que a gente quer colocar. Dá um ponto e vírgula aqui. A gente vai colocar values o quê? Aqui a gente vai colocar, a gente vai fechar o values e vou botar vírgula P aí de cliente. Abre aqui de novo. Vírgula. Aí a gente vai ter que colocar o quê? O P. Vamos mais aqui, ó. E nome. Então aqui fechou. P cliente, coloquei P cliente. Aí coloquei o P nome. Aí o P nome tem que separar por vírgula. Aí o que mais que a gente tem? Tem um PCEP. PCEP, né? Separa por vírgula. E o outro que a gente tem é o P nascimento. Uia. Tô esquecendo alguma coisa. Ah, sim. Tá claro que tô esquecendo. Aqui vai finalizar minha query. Deixa eu esticar aqui isso aqui mais. E vai fechar. Então, o nosso insert vai fechar nosso parênteses. Coloca o parênteses e ponto e vírgula aqui. Só que não vamos esquecer uma coisa, tá? O nome aqui, ó, ele é uma string. O ID cliente nem precisa de aspas, mas o P nome precisa, porque ele é uma string. Então aqui, ó, na vírgula, a gente tem que botar uma aspas aqui e uma aspas aqui. Assim como no CEP vai ter que colocar uma aspas aqui e uma aspas aqui. E o nascimento também, porque vai ser uma string. Deixa eu ver, não, esse aqui não vai precisar. Aqui ele vai direto. Tá? Então aqui a gente tem string. A gente definiu a string que a gente vai executar. Agora a gente vai executar a nosso insert. A gente tem aqui bastante coisa aqui. Vamos executar o execute. Update, vamos lá. Bom, só vou botar aqui o insert. Só para relembrar um pouco, se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, STM no caso, Ctrl espaço para mostrar tudo que você pode fazer, tá bom? Aqui ele vai executar a minha query aqui, tá? Deixa eu ver se eu não estou faltando nada. Em tese está tudo certo. E que tem de erro aqui? Ah, sim. Não, mas a princípio tá certo. Vamos ver se executa isso aqui. Dia 37. É, lógico, tem que ser igual aqui. Como é que eu faço uma coisa dessa? Com ponto. Tô todo louco aqui. Vamos ver se vai agora. Então ele chegou aqui, conectou no MySQL. Ele criou, deixa eu ver onde está o problema. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o count.
ter errado? Provavelmente sim. Tá, vamos ver onde a gente tem errado aqui. Quarenta e quatro. Vamos ver aqui. Opa, claro. Minha query tá errada. Cadê meu negócio aqui? Vou executar de novo. É isso aqui, ó. Então a gente está com problema no insert aqui. Vamos ver o que a gente está fazendo de errado. Então a gente fecha aqui, abre aqui, fecha aqui, abre aqui, fecha aqui. Onde que a gente está errando? Abre aqui, fecha aqui, abre aqui, fecha aqui. Abre aqui, fecha aqui. Ponto e vírgula. Temos ponto e vírgula. Isso aqui tá certo, tá? String insert. Insert to cliente. Deixa eu ver o erro aqui. Eu digitei errado alguma coisa? Por aqui, que é mais fácil eu conseguir ver aqui. Fechando, tal. Execute update, tal. Testa certo. Executar insert, ponto e vírgula. Vamos ver se vai. E aí foi. Tava com problema ali mesmo. Tinha digitado coisa errada. Claro. Bom, executou. Agora vamos voltar só para mostrar para vocês aqui. Voltar lá no meu banco de dados lá. Só para mostrar para vocês. Então aqui a gente tinha dado select, aí seleção cliente, vou dar outro select. E a gente adicionou a Luana. Então vocês viram como que a gente consegue adicionar em Java usando MySQL, tá? Isso aqui tranquilo? Se eu pedir para vocês fazerem, vocês fazem isso aqui, né? Vocês viram que é bem tranquilo fazer isso aqui. Não tem grande segredo aqui. Tá? A princípio, a parte do banco de dados, a gente vai ver até aqui. E isso, só para vocês saberem, vai cair na prova, tá? Então, vejam, entendam e eu vou pedir isso aqui. Maravilha? Então tá bom, acho que todo mundo está aprendendo. Maravilha, todo mundo acompanhando. E vamos voltar para nossa apresentação lá. Deixa eu pegar aqui.
Então a gente fez a parte do MySQL, só para vocês verem, que era uma coisa que a gente tinha que fazer lá ter feito lá já na parte, quando a gente estava mexendo com a parte do criar as telas no Java, tá? Então a gente consegue fazer mais alguma coisa. Então a gente pode criar nas telas do Java e já criar uma conexão do banco de dados e conseguir fazer, tá? Então, como a gente falou no começo da aula, a gente vai ver três coisas aqui. Uma das coisas são testes unitários, tá? E teste unitário parece uma coisa besta, que a gente vai ver que em teste vai falar, pô, professor, coisa mais besta, mas acredite, teste unitário é uma coisa que é muito utilizado, mas muito mesmo. Muito utilizada por grandes empresas que fazem programas. Para quê? Esses testes unitários são testes idiotas em tese, tá? Mas que ajuda muito. Você pegar uma função, você sabe qual é o que essa função tem que retornar, então você faz um teste com isso daí. Então você deixa pronto esse monte de teste. Para quê? Para que você vai fazer esse monte de teste? Vai que alguém vai lá e muda esse teste. Vai mudar o teste nada. Vai alguém que vai lá e muda a função e retorna outra coisa. Então isso aí, só de executar os testes, isso já pega na hora. Então, porra, já pensou? Ele mudou a função e não tá e só por causa disso começa a dar errado um monte de coisa na programação. Então não pode acontecer isso. Então os testes são essenciais para fazer isso. É lógico que para efeito didático a gente vai fazer coisas simples aqui, tá? Então vamos ao que interessa aqui. Então vamos continuar aqui, ó. Então o teste unitário vai fazer o quê? A gente vai pegar todos os métodos que a gente tem no Java, né? Tem aquelas que a gente fala que são as ações do objeto, né? E vai verificar se os métodos estão funcionando. Então, para que a gente vai utilizar para fazer isso? A gente vai utilizar o JUnit. E ele vai fazer os nossos testes aqui, o JUnit, tá bom? Depois, a gente vai também mexer com o Javadoc. O Javadoc são todos esses comentários que ele cria automático. Aí você pergunta, por que tem que criar esse monte de documentação? Por que tem que escrever isso aí? Por que tem que escrever? Então a gente tem algumas coisas básicas do Javadoc, que é o autor. Por que você vai colocar o autor numa parte no meio do programa? Justamente, quem fez o programa, você já bate o olho. É o nome do cara. Se der algum problema, você pode já ir direto pro cara, ao invés de pegar o código dele e debulhar para tentar achar o problema. Então, se você está com um problema no programa e vê quem foi o autor lá, que ele colocou bonitinho, então você já vai direto nele, ó, tá dando esse problema, em vez de perder tempo. O cara fala, oh, deve ser isso que eu mudei lá, então você já sabe o que pode ter acontecido. O cara já pode ser direto. Ver direto o que pode ter acontecido. Então a gente põe o @author para colocar quem foi que programou a parte. O @since que a gente utiliza para colocar a versão. @param que a gente vai. Isso aqui é só comentário, tá? Isso aqui não vai mudar nada o programa. Se colocar ou não colocar, não muda nada. Só que isso aqui você tem que deixar o programa documentado. Muito fácil um programa que fez em tudo e você tem que ter na cabeça. Mas e se alguém tiver que mexer? Quando você tiver. A maioria dos programas que a gente faz hoje não é você sozinho. É lógico, você pode fazer um programa mais simples sozinho, mas a maioria dos programas você tem um monte de programador trabalhando junto, mexendo no mesmo programa. Então você vai lá e coloca, ó, esse método utiliza tais parâmetros. Vai utilizar 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é isso, o segundo é aquilo, e o terceiro faz isso aqui. Então você especifica o parâmetro. Ó, o parâmetro primeiro é para informar isso, é o lado do cubo. Isso aqui é para fazer o cálculo, então é o tamanho do prédio. Então você vai colocando ali e especificando para ficar fácil quando alguém. Às vezes você mesmo faz, depois você tem que voltar depois de um ano, você não lembra. Você lê isso aí, fica muito mais fácil. O @return vai mostrar para você o que ele vai retornar. Então é bem importante você mostrar, ó, esse método ele vai retornar tal coisa, tem que retornar tal coisa, vai ter que retornar isso ou aquilo. Se retornar coisa diferente disso, ele está errado, tá? E o @code ele altera a fonte do texto, né? Para indicar que é um código Java. Mas tranquilo, o @c também que a gente nem falou, né? A gente coloca as classes que estão tudo ligada ao nosso método, tá? Isso é bom
para o programador ter uma ideia do que você está precisando nesse método, às vezes para ele não mudar nada, né? Então no NetBeans eu coloquei onde que você entra para executar o Javadoc. E o Javadoc vai fazer o quê, ó? Eu estou só com um negócio, depois a gente vai ver. O Javadoc ele vai pegar o que você tem e vai tentar documentar tudo. Então a gente vai ver como que executa o Javadoc, eu vou mostrar para vocês. E por último, é lógico, a gente vai ver o controle de versão. A gente tem vários controles de versão, tá? Que é o CVS, o SVN, o Submit que a gente tem, o Git, que é uma das coisas que o pessoal mais utiliza, tá? Tem um GitHub que você coloca todos os seus códigos lá para ficar livre para todo mundo. Então, são todos sistemas de controle de versão. Que você se pergunta, o que é controle de versão? Vamos pensar numa classe que você fez e a classe você teve que mudar um parâmetro. Então ele já salvou, é lógico que você estava mexendo em produção, você pegou a versão dele, adicionou o parâmetro e depois você vai lá e adiciona essa alteração. Então, se por um acaso a adição que você fez deu errado, deu um piripaque muito grande, você utiliza o nosso software de controle de versão e volta à versão anterior. Então isso aqui é uma mão na roda quando você vê, pô, o cara mudou o negócio, mas o cara não testou direito. É lógico que isso não deve acontecer, né? Tem que testar tudo. A gente tinha eu lembro que quando a gente trabalhou nisso, os caras colocavam um vídeo de um cara falando test every fucking time. Test every fucking time. Então ele falava isso direto pra gente fazer os testes para evitar qualquer tipo de problema, né? Então, a gente vai utilizar isso para caso precise voltar. Ou é muito comum também duas pessoas pegar o mesmo a mesma classe para alterar. Um altera, o outro também altera com a versão anterior, então uma confusão isso aí. Então, quando der isso aí, porque isso aí o pessoal utiliza principalmente porque são muitos programadores mexendo no mesmo projeto, para conseguir ter um controle, se alguém mudou alguma coisa, consegue voltar, tá? Então, vamos ao que interessa, né? Então vamos ver aqui. Será que dá pra gente utilizar isso aqui? Criar uma classe aqui, deixa eu parar. Então vamos lá. A gente já tem o nosso aula 8, né? Última. Vamos criar mais uma classe. Então, para ficar bem didático, mas bem didático mesmo, a gente vai criar uma classe bem simples, tá? Vamos criar uma classe calculadora aqui. Vou fazer uma coisa bem básica mesmo, né? Vamos ver se dá certo. Então a gente já tem o calculador, já criou para mim. Então, essa calculadora a gente vai fazer uma coisa bem básica, tá? Uma coisa bem básica. Vou colocar as 4 operações só para efeito didático, tá? É lógico que dá para fazer coisa melhor que isso, mas só para efeito didático para a gente não perder muito tempo. Então vamos criar um método aqui com dois parâmetros, double A e double B. Tá? Então, o que eu vou retornar? A mais B, porque é a minha função, o método de soma. Vou fazer as 4 operações, né? Então, eu criei o somar, o subtrair, vamos criar o dividir.
dois parâmetros, todos em double. Return, dividir A dividido por B. Bom, maravilha, a gente criou a nossa classe, tá? Que é a calculadora, uma coisa bem simples para somar, subtrair, dividir e multiplicar. Eu criei os nossos métodos aqui. E agora o que a gente vai fazer? Os testes unitários. E aí, o que são testes unitários? A gente vai fazer um teste unitário para cada método que tiver. E qual que é a ideia? É realmente testar se o método está funcionando. Então, para que serve isso? A primeira coisa que a gente faz, que o correto era fazer, era você fazer os testes e depois você colocar em produção. Então, executa os testes e depois você coloca em produção. Então, vamos lá, o que interessa, né? Vamos criar o nosso negócio aqui. A gente vem em pacote. Luana? Oi. Essa parte aqui da calculadora você pode fazer, tá? Se você puder fazer, você faz, tá? Tá, eu vou copiando aqui. Tá. Eliandro, você também. Essa parte aqui, eu sei que o outro tem que ter mais QR e todas as coisas, mas essa parte aqui é tranquilo. Dá para fazer aqui, tá? Então só cria a classe calculadora. Então vamos vir aqui, novo. A gente vem aqui em novo e a gente vai fazer outros. Outros. Olha que maravilha, dando pau. Olha que felicidade, né? Então a gente vem teste de unidades, teste para classe existente. Então, qual a classe que eu criei lá? Eu criei uma classe calculadora. Está aqui, né? Então, vamos criar testes para a classe existente. Vamos lá. Aí vai perguntar qual a classe que você quer testar. Então, vamos lá, vamos procurar minha classe. A classe que eu quero é a calculadora. Marca aqui a calculadora, dá OK. Finaliza. E aqui ele me criou meus testes. Ele criou minha estrutura de teste, né? Então, vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando você criou a sua estrutura de teste, que a gente acabou de fazer agora, a primeira coisa, quando você vai executar o teste, ele vem para essa função aqui, ó, setup. Tá vendo? Aqui a gente tem o before, né? Antes, né? Então, a primeira coisa, executou os testes, ele vem para essa função setup. Tá? E aqui no setup, a gente vai criar o quê? A gente vai chamar, é lógico que a gente vai chamar o quê? Nossa classe, né? Não é bonitinho? Então, vamos lá. Como que a gente cria a classe? A calc igual a new calculadora. Certo? A gente chama a nossa classe aqui. Bom, aqui vamos ver. Deixa eu ver, calc tá dando pau. O que mais que tá faltando aí? Tem que definir o negócio, né? Private, calculadora. Oba! Vamos definir ela, senão não funciona, né? Pronto, agora não aparece mais. Todo mundo feliz. E aqui, ó, aqui embaixo do @teste, ele vai executar os testes que eu quero. Tá? Então aqui eu vou criar. A gente vai criar os nossos testes aqui exatamente. Então tudo embaixo do @teste. Então vamos lá. Eu vou apagar tudo isso aqui que eu não vou usar. Então vamos lá. Public void teste somar. Põe qualquer nome aqui, eu vou fazer meu teste de soma lá
o meu método que a gente tinha lá. Deixa eu ver o meu método que a gente tinha aqui. Ó. O método era somar. Então tá bom. A gente vai utilizar uma coisa bem interessante. A gente vai utilizar uma função bem interessante. Que chama assert equals. Assert equals. Isso, tá aqui. O que eu vou colocar aqui no assert equals? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o primeiro, o meu resultado. Sei lá, vou colocar 10. E aí, nesse 10 aqui, eu vou botar calc.somar, que é o nosso nosso método, né? Então, e aqui a somar, a gente vai somar o quê? 5 e 5. A gente sabe que somando 5 em 5 tem que dar quanto? Tem que dar 10, tá? Só que o assert equals, isso aqui é no passado, não? No passado a gente usava assert equals, a gente utilizava isso. Só que o último parâmetro, a gente tem 3 parâmetros. O assert equals com 2 parâmetros era do Java bem do passado, bem velhinho, né? E o Java de hoje, ele precisa do quê? De um terceiro parâmetro, que a gente, como a gente chama isso aí? Esqueci até o nome. É o delta que eles falam, né? Então, o delta eu vou colocar 0. Por que existe esse delta aí, que seria o terceiro parâmetro? Esse delta, imagina, por exemplo, que você vai fazer uma soma de números decimais. Então, vem 3,14, 15,9 mais 1, alguma coisa. Então, esse delta é a diferença que ele pode dar para considerar. Então, vamos supor que você tem que dividir não, somar dois números com só que o número depois da vírgula é gigantesco. E aí você vai colocar o delta, ou seja, ele pode até 0,2 você pode considerar para cima ou para baixo, porque aí você considera verdadeiro, tá? Então o delta seria vamos considerar que seria o quanto que é permitido o erro do cálculo. Porque às vezes, principalmente quando você está usando muito número depois da vírgula, às vezes não dá o número exatamente que você quer. Então tinha que dar 1,7. Mas ele pode dar 1,69. Então se der 1,9, põe o delta de 0,1. Então, porque pode variar 0,69 para 0,71. Ele varia para cima e para baixo. Então o delta é para isso, tá? Então, eu já fiz um teste aqui do teste somar. Vamos ver se executa. Então, o que a gente vem aqui? Botão direito, executar arquivo. Muito bom, deu certo. Ó. Teste unit 1, falha 0, erro 0. Ele ignorou o tempo que ele gastou, então, ou seja, ó, ele executou os testes com sucesso. Tá? Agora vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o número 11 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Porque 5 mais 5 não é 11, né? Aí deu erro. Falhou. Então, não pode ser. Eu tô esperando, ó. Eu estava esperando 11 e 5 mais 5 deu o quê? 10, porque é soma, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Vamos criar mais testes unitários. Então, esse é um teste lógico, um teste simples. Vamos supor que você tem uma função louca que tem que retornar o tamanho de uma string. Então tá bom, você tem que retornar um tamanho de string só para fazer o teste unitário. Você pega lá uma string que é o seu nome, sei lá, e o seu nome tem que retornar 5. Então você põe lá, verifica seu nome, faz o teste unitário com o seu nome. Esse aqui tem que dar 5. Vai que algum maluco lá mudou alguma coisa lá e para tentar resolver um probleminha lá, e aí depois começa a dar errado. Então o teste unitário é para isso. Então a gente vai colocando outro arroba teste. Para quê? Para criar mais testes unitários. Então vamos lá. Public void. Aí. A gente vai colocar o assert equals.
Mesmo caso que a gente vai usar aqui, tá? Então vamos utilizar, sei lá, vou botar 5 aqui. Então quem que vai retornar 5? Calc, ponto, o que a gente tem aqui? O subtrair. E, então para retornar 5, vamos botar 50 e 45. Que 50 menos 45 tem que dar 5. E o delta, lógico, tem que dar 0, porque tem que dar 5 mesmo, não tem problema nenhum. Dá ponto e vírgula. Então, mais aqui. Outro teste. Teste public void. Teste dividir. Acerte equals. Oba! Então vamos dividir uma coisa feliz aqui. 10,5. 10 dividido por 5 vai dar o 2. Calc ponto dividir. Beleza, e põe o delta 0. Certo, nem escrevi. Fazer um outro teste do meu último método. Então, multiplicar. E lá, vamos botar quem multiplica quem aqui? É lá, 25. Vamos mudar uma coisa. 3, 10. Calc, ponto. Bom, vou botar 10 vezes 3. Que não vai dar 10 nunca. Vai dar 30. Dá 0. Acho que eu acertei. Public void não. Void, né? Beleza. Botão direito aqui em qualquer lugar. Executar arquivo. Vamos lá. Testes que ele fez. 4. Falha 0, erro 0. Maravilha. Executou. E se eu esqueci de colocar o teste aqui? Vamos tirar esse teste aqui. Vamos executar agora. Olha quanto que ele fez. 3. Se eu não coloquei o arroba teste, ele não sabe que é para fazer teste. Então, toda vez que tiver um teste aqui, eu tenho que fazer exatamente isso. Botar arroba teste. Certo, pessoal? Isso aqui é o básico de teste unitário que você tem que utilizar para fazer as coisas. Então, toda programação séria mesmo, você vai usar teste unitário. Tá? Então, é uma coisa. Então, a gente viu a utilização do MySQL, inserindo dados no banco de dados, e a gente acabou de ver teste unitário. Agora a gente vai ver o quê? Exatamente o Javadoc. O que é o Javadoc, hein? Que a gente já falou do Javadoc. O Javadoc é simplesmente documentar o nosso programa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Deixa eu pegar aqui certinho aqui, ó. Ferramentas. Analisar Javadoc. Vamos lá aqui, ó. Então, notem aqui embaixo aqui, ó. Se empurrar, empurrar. Caramba. Então vamos lá. Aqui ele começa a falar onde que está faltando Javadoc, ou seja, comentários do programa. Então eu vou marcando. Por exemplo, calculadora teste. Calculadora teste é isso aqui. Né? Aparece, só tem o autor aqui. Vamos colocar para ele marcar aqui. Vamos ver o que ele muda aqui. Vou marcar ele aqui. Corrigir selecionados. Vou marcar aqui. Vamos ver o que ele mudou.
Não mudou nada porque já tinha. Vamos tirar só. Ah, ele colocou o documentário aqui, tá? Eu vou tirar esse autor Rodrigo aqui, ó. Só pra gente ter uma noção aqui. Marcar ele, corrigir. E vai lá e adiciona o autor, tá? Esse autor é lógico que ele vem junto com a minha máquina quando eu instalo, né? Ele puxa o usuário que está executando. Então, é lógico que ele vai adicionar coisa aqui simplesmente para poder documentar. Então, você pode utilizar mais coisa aqui? Claro que pode. A gente viu as diretivas que a gente pode utilizar com as bibliotecas. É lógico que isso aqui é uma coisa bem simples. Então, o que importa aqui é mais o autor. Não estou usando parâmetros, praticamente não estou usando parâmetro nenhum. Né? Eu não estou praticamente retornando nada isso aqui. Mas vamos ver o que a gente tem na calculadora aqui. Ó, vamos arrancar tudo isso aqui fora da calculadora. Vamos ver aqui, ó, ferramenta, analisar Javadoc. Então, calculadora. Ah, é. Aqui, peraí. Marca aqui. Corrigir. Ele voltou com o meu autor aqui. Pelo menos tem que ter o autor, né? Dá para colocar o arroba. O ideal é você colocar autor. E o que eu faço em geral quando eu estou programando, tá? Eu coloco o meu nome e a data que eu estou fazendo, tá? Isso aí é mais um controle que eu faço. Principalmente nome e data. Eu faço os scripts bem simples, tá? Mas eu sempre coloco o autor e a data que eu estou fazendo. E eu explico para que serve o script, tá? Vai que alguém precisa mexer em alguma coisa, então fica fácil. Tá? Eu não explico muito exatamente, mas eu coloco pelo menos isso. Aí você fala, pô, mas por que você faz isso? Vamos supor que é um script que eu faço, às vezes um script de backup, que é muito comum. Script de backup de banco de dados. Que se eu faço um script bem simples para fazer isso. Vai lá, faz o dump do SQL Server. Então, nesse caso, eu coloco o autor, a data e a versão. Por que eu ponho isso? Justamente, pô, esse script é de 2004 não, 2015. Pô, já mudei nesse script e melhorei umas coisinhas. Então, já sei que eu posso puxar esse script das minhas coisas lá e colocar o mais atual, tá? É interessante ter isso, tá? Então, vimos MySQL, vimos teste unitário e vimos o Javadoc, tá? É lógico que eu posso marcar tudo isso aqui. Ó, aqui, ó, ele vai acertar tudo aqui. Subtrair, dividir. Vamos mandar corrigir tudo. Ah, corrige tudo. É. Vamos lá. Olha a calculadora aqui. Colocou parâmetro. Tem que falar o que ele retorna. Vamos lá, esse método aqui. Tá vendo? Então, ele está colocando o básico que tem que ter. Eu posso colocar mais coisa? Pode. Mas ele está corrigindo tudo aqui. Beleza, Thaís? Tá tudo bem aí, Thaís? Tudo bem, professor? Bom, isso aqui tá tranquilo para você? Mais ou menos. Isso aqui é só documentação, né, Thaís? É, É tranquilo. Se eu pedir na prova, você faz, né? eu espero que sim. Não, espera não. Você fala, eu vou fazer. Fala assim. Eu vou fazer. É isso aí que eu quero, então. Vai para fazer. NetBeans Ferramentas, analisar Javadoc. Só clicar disso aqui e mandar fazer. Fácil demais. Tranquilo. E se eu pedir no enunciado, coloque tal coisa aqui em form, e é só depois você escrever, ó, parâmetro A. Serve para saber a altura, sei lá. Saber a altura. Coisa simples. A largura do cubo, do objeto. Então, básico isso aqui, tá? Tranquilo? Luana, você tá bem? Estou ótima. Então tá bom. Beleza. Eliandro, você tá meio sumido, você tá meio quieto, quer falar alguma coisa? Quer contar uma piada, alguma coisa? Foi o que eu pensei. Você tá meio sem palavras hoje, né? Tudo bem, acontece, viu, velho? Eu tô junto. Tamo junto, velho. Tamo junto. Tá? E pra finalizar, o que a gente faz aqui? A gente vai ver
o controle de versão. No nosso próprio NetBeans tem controle de versão. Então vamos lá, a gente criou o nosso o quê? Pô, cadê o negócio que a gente estava mexendo? Aula 8 última, olha aqui. Então como que a gente vai fazer controle de versão? Então vamos lá, ó, eu fiz tudo isso aqui e terminei meu projetinho. É isso aqui que estava, né? Calculadora. Deixa eu ver, ele puxou lá o meu... Uia. Tá, tem meu teste aqui. Então a gente olhou o teste unitário, usou ai, caramba. Usou o JUnit para a gente fazer isso. E isso aqui tá tranquilo. Então vamos lá, para controle de versão agora. O que a gente faz? A gente vai lá no nosso projetinho aqui, ó. Botão direito do mouse. Olha que difícil, olha que difícil. A gente vai descendo aqui, ó. Controle de versão, olha que difícil. E a gente pode ter o que, ó? A gente tem o que? O Subversion aqui já configurado. Repositório Mercurial. O que a gente vai usar? O Git. Vamos usar o Git porque o Git é o que a gente mais usa. Em tudo quanto é lugar tem Git. Vamos lá. Inicializar repositório Git. Você define o local. Vou até marcar isso aqui, ó. Tá, vocês estão enxergando aqui que ele vai criar o Git. Agora eu vou mostrar para vocês como que está como que está a pasta exatamente, só para vocês terem uma ideia do que ele vai fazer. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tô com tanta coisa aberta que não aparece para mim, não é legal? Bom, deixa eu pegar aqui. Tentar compartilhar então minha tela inteira, vai. Tá uma bagunça aqui. Então vamos lá, aqui é a nossa tela inteira. Todo mundo enxergando? Luana, tá enxergando? Fala sim, fala sim. Thaís, tá enxergando, Thaís? Fala sim. Sim. Ótimo, então tá bom. Ótimo, excelente. Então vamos lá. A gente tem esse caminho aqui, eu coloquei esse caminho aqui para a gente enxergar. Vamos dar OK. O que ele criou? A mais? Olha o nosso ponto .git aqui. Então aqui nesse ponto .git ele vai fazer todo o nosso controle de versão. Então cada classe que a gente mudar, cada método que a gente mudar, cada coisinha que a gente fizer no nosso projeto, ele vem aqui e salva. Então como que a gente vai fazer aqui? Ó? Você pode ver que ele criou aqui as coisinhas aqui, o manifesto, tudo as coisas. Então vamos lá. Agora a gente já criou o Git. A gente já ativou o Git, veio aqui no Git. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um commit. O que é commit? Vamos gravar isso aqui, né? Vamos colocar o Git aqui e falar, início do projeto de MySQL e calculadora. Fazer commit. Não tem nada, beleza? Sim. Vamos colocar eu como padrão? Sim. Bom, vamos lá. Beleza. A gente tem a calculadora aqui, mas a gente chega aqui e fala, putz, não foi eu que fiz, foi o Jorjão. Jorjão.
Vamos colocar a data do que o Jorjão que fez, 25/11/2020. Maravilha, vamos salvar. Então, vem aqui e vou dar commit lá no Git. Salvar lá no meu repositório lá. Fazer commit. Nome do autor estava incorreto. Faz commit. Maravilha. Agora vamos lá no Git de novo. A gente pode checar isso aqui. Vamos fazer a diferenciação aqui. Mostrar histórico. O que a gente tem de histórico aqui? Não gostei. Peraí, faltou detalhes importantes. Tá fazendo checkout, esqueci de fazer checkout, lógico. Então aqui no histórico que a gente consegue ver, ó. Iniciado o projeto. Tá vendo? Esse aqui era o anterior. Eu tinha o Rodrigo, depois o que? Eu mudei o Jorjão. Então aqui é uma ferramenta bem simples para saber o que foi alterado. Você vai lá, muda o código e fala, quem que foi que alterou esse código? E melhor, quem foi não. O que alteraram no código? Então você consegue checar isso aqui. Então aqui tem todo o histórico de todo o código que foi alterado. A gente consegue checar o que foi alterado. Então isso aqui é uma coisa muito, mas muito útil. Isso aqui, quem vai programar de verdade, usa isso aqui. Ah, vai usar CVS, SVN, não importa. Quer usar o Git, que é o que o pessoal mais usa hoje, não importa. Importante, tem projeto, utilize um controle de versão. Isso aqui é importantíssimo, tá? E é lógico que dá para brincar um pouco mais com isso, mas isso aqui é o básico que eu quero que vocês saibam, tá? Vamos lá no Git aqui de novo. Então o commit ele salva, tá? Ele pode diferenciar, verifica várias coisas, tá? O que eu quero que vocês chequem, que vocês guardem aqui mesmo. Resolver conflito não é o caso aqui, tá? Mas é muito bom, por exemplo, quando você encontra aquele caso que eu falei para vocês, que tipo assim, você tem um arquivo, dois programadores de lugares diferentes vai mexer no mesmo arquivo lá, na mesma classe. Só que eles não sabem que cada um vai mudar. O projeto é grande, o projeto é gigantesco, então ele vai lá, um muda aqui, que está aqui no Brasil, muda essa classe, só que ele pegou a classe às 10 horas, e o outro cara pegou as classes às 10h10. Só que o cara até terminar a classe, ele terminou 11h30, e o outro cara foi terminar 1h da tarde. Então depois, quando você dá o commit, você fala, opa, peraí, mas já tem uma alteração aqui. Nesse período que eu peguei aqui, alguém alterou alguma coisa. Então você consegue utilizar e resolver conflito com isso. Ele tenta fazer um merge aqui no caso. Só para vocês saberem que existe, tá? Vou mostrar a história que eu quero que vocês saibam, que é importantíssimo. Fazer commit, ou seja, você fez a mudança, faz o commit. E o checkout, ele, tipo assim, ele checa tudo, ele faz o checkout da revisão, o checkout dos arquivos. Então ele faz toda a revisão do que tinha. Ele guarda tudo no nosso repositório aqui, tá? Então, a princípio, hoje, é isso que vocês têm que saber. Tudo isso que eu pedi vai cair na prova. Então, tá fácil aqui, né? Essa parte tá bem tranquila, não pedi muita coisa. Só a parte do banco de dados talvez seja um pouquinho mais complexa, mas também tá bem tranquila, tá? Então, é lógico, para não deixar de ser, vamos passar um exercício feliz para vocês, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Cadê? Então você vai fazer esse exercício. Quem não tem problema. Quem não tem mais carry na máquina, não tem problema. Eu vou esperar vocês me entregarem até sábado, tá?
E sábado é o limite máximo que eu vou pegar ele e eu tenho que lançar a nota de vocês. Então é o último trabalho, é uma nota que eu vou mandar. Por favor, entreguem, que eu estou percebendo que só uma pessoa está entregando as coisas. A Luana, na verdade são duas, ela, a Luana e o Ivan. Mas ninguém entrega mais nada. Então, por favor, entreguem para eu dar nota para vocês. Me ajudem a ajudar vocês. Tá? Eu vou pegar isso aqui e eu vou jogar no grupo. Cadê o grupo? Cadê o grupo? Joguei lá no grupo de vocês. Façam ele. Depois que fizer o projeto, dá uma olhadinha no Git também. Habilita o Git, só para vocês verem, só para ir exercitando já. Tenta usar o Javadoc ali que a gente mexeu. É coisa simples, mas eu vou pedir na prova, então fica fácil para você. Executa o Javadoc aí, somente em tal coisa. Aí fica fácil para você fazer, tá? Isso aqui é bem simples, não tem nada de coisa louca, tá? E a parte do MySQL, sim, vai cair com certeza, tá? Então, dá uma checada na parte do MySQL, que vai cair com certeza, tá? Então, eu não tenha dúvida que vai cair isso aqui, tá bom? Luana, tudo bem aqui? Tudo tranquilo? Sim. Então tá bom. Thaís também tá tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. E Eliandro, que você não fala muito, né? É um homem de poucas palavras, né? Será que você dormiu, Eliandro? Espero que não, né? E Eliandro, então o esquema é o seguinte, eu vou dar esse tempo para vocês, são 9h10 agora, tá? Se vocês quiserem fazer, vocês têm um tempinho para fazer isso aqui. Eu estimo que se vocês fizerem isso aqui, esse exercício aqui, se fosse eu ia demorar uns 20 minutos a 30 minutos estourando fazendo isso aqui. Mas eu estou dando mais tempo para vocês, 50 minutos, mas é fácil, não é complicado. É só colocar e fazer. Tudo bem, pessoal? Eu vou demorar um pouquinho, eu tô terminando aquele negócio lá que eu falei. Tá, não tem problema. Tá? Eu vou finalizar a aula agora. Daqui a pouco eles vão disponibilizar a gravação da aula e eu vou tentar subir lá no YouTube para deixar para vocês verem. Eu vou deixar a aula passada e a aula de hoje lá no YouTube, tá? Aí vocês acompanham lá e conseguem ver a aula sem problema. Tudo bem, pessoal? Então tá Beleza. bom. Fiquem atentos ao grupo, porque o grupo eu vou falar sobre a prova, como que vai ser a prova, como que a gente vai fazer com a prova. E eu tenho ela mais ou menos na minha cabeça, mas eu tenho que avisar vocês como que a gente vai fazer. Então fiquem atentos ao grupo, tá bom? Pode deixar. Então tá bom. Então, pessoal, boa noite para vocês. E a gente vai se conversando no grupo lá para referente à prova que vai ser semana que vem, talvez comece até antes, depende. A gente vai conversando. Tranquilo? Feliz todo mundo? Tranquilo, beleza. Então tá bom. Tô parando a gravação aqui agora.